Estamos começando mais um Escola de Paz e hoje vamos falar de férias, principalmente sobre os cuidados a tomar com a garotada na hora de levá-los para tomar sol. Quando levar à praia, passar um protetor 25, já passa em casa, que quando chega na praia a criança já fica agitada, querendo entrar na água, então passar um protetor 25. Outros cuidados na praia, né? E aí é fundamental em relação à questão do afogamento. Então a gente tem que evitar o afogamento. Botar boia nas crianças é importante, mas isso não basta. A criança se afoga com boia também. A boia é só uma situação de emergência que possa ajudar. Colocar boia não significa não ficar do lado da criança. Tem que colocar boia e ficar do lado da criança. E outra questão nessas férias, e nossas férias são no verão, a questão do sol intenso e a desidratação. Então tem que estar oferecendo sempre muito líquido para a criança, toda hora oferecendo líquido, aos poucos, mesmo que não queira. Se não quiser, se for para a água, só não vai para a água se não tomar líquido. Não dá bastante líquido para não ter desidratação. Fazer prevenção de desidratação, prevenção de queimaduras e prevenção do afogamento, essas são as três, é a tríade fundamental que a gente tem que ter cuidado em relação à criança. E uma quarta que a gente tem que pensar em relação à perda da criança nas praias. Então, colocar uma pulseirinha com a identificação da criança e com o telefone. Se no caso tiver o telefone celular, o telefone de casa, algum telefone que alguém, quando pegue a criança, possa imediatamente ligar para o seu responsável. Então, identificar a criança na praia é fundamental. Então, protetor, líquido, ficar de olho em relação à água e a identificação, né? É importante também notar que adultos e crianças costumam ter horários diferentes de praia. O adulto leva a criança no horário que está habituado a ir à praia. Não é bom. Sol de meio-dia não é um sol bom para a criança tomar. Quanto mais cedo você for à praia levando as crianças, melhor para elas. E quanto mais tarde você for, maior será o prejuízo para elas. Evite o sol, principalmente o sol da tarde. Se você prefere ir à praia à tarde, então deixe para ir 5 horas da tarde. Uma outra questão ligada a levar a criança para fora de casa, e aí a gente está falando do assunto praia, é a questão da alimentação. Então, não pode comprar aqueles lanches que passam vendendo na praia, que a gente não sabe de onde, como foi produzido, como foi manipulado esse lanche e dá para a criança. O adulto também não deve comer, mas o adulto ele tem de alguma forma mais defesa, ele tem mais dificuldade para desidratar. Se a criança pega uma infecção por algum lanche dado na praia, porque você não sabe de onde veio isso, o ideal é levar alguma coisa de casa também. Não dá para levar maionese, nada disso, porque isso estraga. Levar um biscoito que seja fechado, alguma coisa que possa dar alguma quantidade calórica para a criança, mas que seja um alimento que não necessite de refrigeração. Então, esse é o ideal em termos de levar de casa. O que você pode levar, coisas bem simples e bem leves para que a criança não fique pedindo. Um sorvete na praia dá para dar, né? Um sorvete, geralmente procurar um sorvete de boa qualidade, boa procedência, também pode ser dado, mas oferecer aquela comida que foi manuseada, que foi manipulada, esse tipo de alimento não pode ser oferecido para a criança. Então, bastante líquido, alimento fracionado para que a criança possa brincar com uma alimentação razoável e com uma qualidade, uma segurança alimentar em relação ao que está consumindo. Férias não quer dizer simplesmente praia. Nós temos que tomar cuidado com a garotada também dentro de casa, né? Bem, dentro de casa é fundamental que tomemos muitos cuidados, porque nesse período a criança fica muito tempo dentro de casa. Então, aumentar os cuidados dentro da casa, checar o que está mais seguro, fazer a casa mais segura possível é fundamental. E aí temos que olhar para dentro da cozinha, que é o lugar mais perigoso na casa. Aproveite esse momento que geralmente os pais também têm algum período de férias para checar a segurança dentro de casa.
Em relação à própria cozinha, se puder ter algum tipo de bloqueio para a cozinha, é o ideal. Mas não tendo, orientar quando for fazer algum tipo de alimento, cozinhar na boca de trás do fogão, com o cabo da panela para dentro. Os produtos cortantes devem ficar em gavetas fechadas, com travas de segurança. Os produtos de limpeza devem ficar em cima, de forma que a criança não atinja, e deve-se pensar sempre naquela possibilidade. A criança é como as pessoas falam, a criança cega a gente, quer dizer, a criança ela tem uma imaginação muito grande, então o alto aí é desde que colocando a escada que tem em casa, a criança não atinge. Então coloque o mais alto possível. E o ideal é ter a menor quantidade possível também de detergente e produtos de limpeza. Então a cozinha é um lugar que fósforo, procurar colocar longe também, que a criança começa a acender fósforo, colocar fogo na casa ou colocar fogo em qualquer lugar. Então a cozinha é um lugar que merece toda a atenção. Em relação à sala, nós temos que tomar cuidado principalmente com as tomadas, né? E tem que colocar os protetores. E quando acabar de ver a televisão, desliga o aparelho, coloca o protetor e quando estiver assistindo televisão, tomar cuidado para a criança não ficar brincando perto do fio, que ela morda o fio. Isso pode levar a um choque com uma necrose dos lábios e também um choque com uma descarga grande, levar até a morte da criança. Então, é fundamental que quando a criança estiver assistindo televisão, ou que isso fique muito embutido se ela estiver sozinha, que não deve ficar, mas se estiver sozinha, que ela não tenha acesso ao fio da televisão. E quando desligar a televisão, tem que obrigatoriamente desligar da tomada. Hoje as construções tendem a colocar as tomadas mais altas. Isso é o ideal, que se obedeça esse padrão, colocar no alto, porque a criança aí não chega na tomada também. O tipo de tomada hoje que é mais embutida também facilita, ajuda a prevenir o tipo de choque. Mas esse de dar mordedura no fio, esse é um acidente muito grave. Outras questões na sala que tem que olhar é que tem que procurar tirar os objetos também, porque às vezes as pessoas numa fase começam a tomar muito cuidado. Se a criança é pequena, até 2, 3 anos, tem que tirar tudo de cima, porque a criança tende a se machucar, a se cortar com o vidro. Então, olhar o ambiente o mais seguro possível, olhar as esquinas das mesas também, colocar protetor ali. Procurar ter um espaço livre para que a criança possa ser estimulada, ter os seus brinquedos ali, para que ela possa se desenvolver. Também, se você criar um espaço totalmente restritivo e não tiver um espaço para a criança se estimular, isso pode ser ruim para o desenvolvimento dela. E falando em brinquedos, já que a gente está no período de férias, é um período que se ganha muito brinquedo, né? Tem que ver também se o brinquedo é adequado para a idade da criança. Hoje já melhorou muito a questão do nosso padrão, né? Nossos órgãos de controle em metros já está muito melhor em relação às faixas etárias dos brinquedos, mas mesmo só compra o brinquedo naquelas faixas etárias. Mas mesmo comprando dentro da faixa etária, procure ver se aquele brinquedo não não tira pedaços pequenos, porque aquilo ali pode levar a engasgo e levar até a morte da criança. Então, esses brinquedos, área que a criança possa ser estimulada e procurar ver esses brinquedos também. A outra questão é o banheiro, né? Que a criança se afoga em balde, dependendo da criança de 1 ano, 1 ano e pouco, ela vira no balde e ela se afoga em balde. Então, quem tem banheiro, então, mais cuidado ainda de manter a banheira vazia, que a criança pode se afogar também numa banheira, se a banheira estiver com água, obviamente. Então, procurar esvaziar a banheira, isso é um dado fundamental. E a outra questão que é também básica são a questão dos medicamentos, né? Então, o ideal é que a gente tenha pouco medicamento em casa, a não ser medicamentos que precisem para doenças crônicas, como pressão alta e algum outro medicamento. Não há necessidade que tenhamos muitos remédios em casa. Necessidade só de ter um remédio para dor e para febre, que é geralmente o mesmo medicamento, em pequena quantidade. Nós temos muita mania de ter remédios em casa. Não há necessidade de ter um monte de remédios em casa. E se tiver, coloque os remédios no local também bem alto para que a criança não possa pegar, né? Sem dúvida que o fundamental é que nós todos, profissionais da saúde, profissionais da imprensa, os telespectadores, seus pais, mães, que a gente pressione o Congresso para que aprove
é a tampa de segurança dos medicamentos. Isso já está há mais de 20 anos no Congresso e não é aprovado. Provavelmente pelo lobby da indústria farmacêutica, porque a tampa de segurança, aquela tampa que tem que apertar e fazer um duplo movimento, quando a criança já consegue fazer isso, ela já está com um desenvolvimento tão importante que ela dificilmente vai abrir e conseguir se intoxicar. E nos países em que foi adotada a tampa de segurança, a intoxicação medicamentosa praticamente caiu a zero. Então é importante que possa ser obrigatório os medicamentos terem essa tampa de segurança. Então, todos que puderem trabalhar, pressionar o Congresso Nacional para que aprove essa tampa de segurança seria também fundamental. As férias são uma boa oportunidade para pais e filhos conviverem mais. E uma das boas soluções para essa convivência é contar histórias. É reunir as crianças e contar histórias para elas. Não necessariamente histórias de livros, porque as crianças gostam de histórias inventadas na hora. E é bom que elas participem e que façam sugestões sobre como terminar uma história ou o que acontecer com um determinado personagem. Essa interatividade, essa cooperação das crianças é muito construtiva, é muito criativa, faz muito bem para elas e é uma boa oportunidade de estarem as crianças e os pais em convivência. Nesse período, é um período que se leva também, na verdade os pais precisam variar a programação. Então a ida às praças, tomar muito cuidado em relação aos brinquedos. Os brinquedos muito altos em que as crianças podem cair e se traumatizar. Eu sempre digo que não é um sinal de desenvolvimento uma criança que suba lá em cima naquele brinquedo trepa-trepa. Os pais consideram isso um fator de desenvolvimento. Só que uma criança de 1 ano e pouco, 2 anos, no alto, caindo, e geralmente as praças não são adequadas, não tem pisos de amortecimento, geralmente são quedas muito graves. Então o ideal é que você tome conta do seu filho quando levar à praça e vê se a praça tem muito movimento de carro. Ela às vezes não é uma praça cercada e aí também a bola vai para o meio da rua e a criança corre para a rua e pode ser atropelada. Então, os cuidados na praça são importantíssimos. Ver se a areia está limpa, os brinquedos se estão cortados, que as crianças às vezes sentam no balanço e aquilo pode machucar, pode cortar a perna. Então, verificar antes da criança entrar no brinquedo se aquele brinquedo está em condições. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.